Estamos na segunda temporada do Eureka, o podcast do programa de pós-graduação em educação da Uniplac, que trata de ciência, pesquisa e educação, não necessariamente nesta ordem. Para quem é novo por aqui, sugiro maratonar a nossa primeira temporada. Tem entrevistas incríveis sobre os mais diversos temas. Os 13 episódios estão disponíveis em diversos tocadores, como Spotify e Google Podcast, e também no canal do YouTube da Uniplac. Segue a gente! A convidada do Eureka de hoje é Lilian Louise Fabre Santos. Ela que é arquiteta, professora universitária na UDESC e na Uniplac, é mestre em patrimônio cultural e também doutoranda na UFSC em arquitetura e urbanismo. Seja muito bem-vinda à Eureka, Lilian. Obrigada, Suzane. Obrigada pelo convite da Eureka. Muito bom, né, ter esse espaço para falar, ainda mais sobre um tema assim que é tão apaixonante para a gente, que é o patrimônio cultural. Obrigada pela oportunidade. Lilian, para a gente começar a nossa conversa, eu pensei que você pode explicar para a gente o que é patrimônio cultural e por que é importante preservar, porque às vezes a gente não sabe bem do que está falando quando usa o termo patrimônio cultural. Então, o entendimento atual que a gente tem de patrimônio cultural são bens que são referentes à identidade, memória e ação, no caso das sociedades, né, mundiais, brasileiras, sociedade lagiana, por exemplo, que é a cidade que a gente reside. São aqueles elementos que são caros para o coletivo, que são importantes a gente preservar, mesmo com todo o desenvolvimento que a sociedade passa, né? Então, as cidades mudam, os costumes mudam, mas tem algumas coisas que são, digamos, mais preciosas para a gente e que vale a pena ser preservadas e ficar para as próximas gerações. Você falou de lugares, falou de memórias, né? Por que a gente precisa refletir sobre a valorização, então, de espaços? Porque fica, às vezes, um pouco no abstrato para a gente. Então, se você puder falar de uma forma mais concreta para eu e também os ouvintes do Eureka compreendermos essa questão das memórias e dos lugares. Eu vou falar sobre lugares urbanos, assim, que como eu sou urbanista, eu acho que para mim é mais comum, assim. Então, vamos pensar num centro, né, um centro histórico, um centro onde foi a fundação de uma cidade. Então, é muito importante a gente ir através da memória e da valorização de certos lugares, entender como é que aquilo se formou. Então, quais são os grupos que fizeram parte, né, todo mundo que suou, que lutou, pela construção disso. Então, assim, acho que a discussão permeia vários grupos, várias pessoas, várias camadas, né? E tem muito ainda o que a gente revisitar sobre essas histórias, essas memórias. Até porque isso, a história oficial, quando a gente pegar a história oficial de uma praça, de um monumento, geralmente ela está relacionada às elites, aos grupos dominantes, né? Agora, quem mais, né? E as memórias, isso que faz parte mais de uma memória oral, de lendas, né? Algo que é até mais fluido do que essa história oficial que está nos livros. Isso diz respeito a vários grupos que geralmente foram invisibilizados. Então, entender que, né, quem construiu, vamos supor, a nossa arquitetura, o centro da nossa cidade foram mãos negras, entender que tinha povos originários aqui, indígenas, que foram dizimados. Então, tudo isso, de alguma forma, esses lugares de memória vão contando, né, a contribuição, inclusive, para a gente não é só conhecer a história, mas revisitar ela, refletir sobre ela, né? Até para pensar o que a gente está fazendo no presente, o que a gente espera para o futuro, né, das nossas cidades, por exemplo. Eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro, que acabou que eu faço sempre isso nesse programa, né? E usar um exemplo para a gente pensar que nós já discutimos, que é a praça onde estava originalmente o monumento do Getúlio Vargas, que hoje não tem mais um monumento, tem apenas parte dele, né? E nós sempre discutíamos a valorização desse monumento. E muitas pessoas podem pensar que é por conta da história do Getúlio. Tem a relação com o getulismo, com o trabalhismo em Lages, né, que é parte da história da cidade, que fez com que esse monumento fosse colocado ali. Mas tem muito mais coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Adoro falar porque é um ótimo exemplo, justamente de como a memória e o patrimônio é dinâmico. Então, é como você falou.
tem essa narrativa, tem alguns grupos, né, que valorizam muito essa narrativa do getulismo, ok, né, válido, mas tem outras camadas, né, então cada pessoa, a gente tenta pensar mais em coletivos, né, mas cada grupo vai ter uma leitura e vai valorizar algo diferente nesse objeto. Então, a princípio é um objeto, né, um monumento, um objeto né, um objeto muito, assim, material mesmo, mas olha o tanto de coisa que tem por trás. Então, por exemplo, para os arquitetos e arquitetas, o monumento de concreto foi construído por um dos principais arquitetos que a gente teve aqui, que foi o João Preto. Então, assim, isso mostra uma arquitetura moderna, né, um design moderno de uma arquitetura de um monumento em Lages. Então, como que isso, de alguma forma, a gente estuda, sei lá, o Niemeyer, o Lúcio Costa, esses nomes conhecidos nacionalmente e internacionalmente, mas e cadê os modernistas daqui de Lages? Então, ali era uma referência disso. Tinha outra camada, digamos, que era a questão das crianças, né? Ou de pessoas que não são mais crianças, mas que tinha essa memória da infância, de ir lá brincar, escorregar, né? Então tinha essa relação muito afetiva. Então, um monumento, né, relacionado a um personagem, inclusive muito contraditório da história, né? Um ditador, também tinha um lado leve, que era um brinquedo de crianças, assim, e tá tudo bem. Isso que é incrível, né? Assim, todas essas visões diferentes e a diversidade, porque quando a gente fala em cidade, espaço público, é o espaço onde a gente vê a diversidade, onde vê pessoas diferentes da gente, pessoas que pensam diferentes e saber coexistir com elas. É muito importante, é uma lição importante que os espaços públicos passam pra gente. Não tô falando que todo mundo tem que pensar igual e se abraçar no meio da praça, mas entender que tem várias versões da história, várias versões do presente, também várias leituras de um mesmo patrimônio. A gente percebe em Lages, mas não que seja exclusivo daqui, que a gente está falando de Lages, então vamos usar como exemplo, que as transformações no espaço público, né, e dificilmente tem a participação dos diversos grupos sociais, quer dizer, os grupos não são ouvidos, né, há muito mais uma decisão do poder público, de um grupo, né, geralmente um grupo que está no poder, né, enfim, do que essa participação das pessoas. Como que você vê essa questão de por que as pessoas não são ouvidas? Esse cenário, né, que você pintou, assim, que realmente, como você falou, né, não é algo exclusivo da nossa cidade, todas, mostram a força, inclusive, simbólica que tem um espaço público. E, inclusive, e junto à força da memória. Então, escolher, né, quais são os personagens, assim, ter como se fosse um domínio, um controle desse espaço, de alguma forma, também ter controle da própria sociedade, como que ela se comporta. E tem uma relação de propriedade, inclusive. Então, a princípio, um espaço público deveria ser, todas as pessoas deveriam sentir como se aquela propriedade delas, assim, né? Aquilo pertence, acho que pertencimento é até um termo melhor. Elas são pertencentes, elas podem, inclusive, tomar decisões sobre o que vai acontecer. Mas talvez seja poder demais para os governantes, né? Um empoderamento demais, né? Todos os grupos entender que sim, que eles fazem parte da história. E tem uma relação, então, porque, por exemplo, se eu entender que eu faço parte da história, da construção e que aquilo é meu, eu também, então, vou querer me envolver nas decisões do futuro. Agora, se a narrativa é que aquele espaço foi feito por, né, 3 famílias de coronéis, então são eles os donos, entre aspas, e são eles que vão decidir também o futuro. Então, assim, é uma discussão, e isso em todo espaço urbano, né, não só relacionado a patrimônio, mas é uma discussão que a gente tem muito da importância da participação, das pessoas se envolverem, né, de não tomar, por exemplo, decisões tecnocêntricas, né, assim, eu estudei, então 5 anos de arquitetura, eu que sei, só porque eu detenho a técnica, não, mas realmente envolver as pessoas, até para também elas cuidarem desses espaços e desses lugares, né, assim. Agora, como eu falei, é o poder, né? Então é um jogo de poder. Então você vai abrir, né, entender que as pessoas, o povo tem o poder disso, nem sempre é interessante, né? Você faz parte de um projeto muito bonito
que eu acompanho pelo Instagram e acredito que os ouvintes do Eureka, se não acompanham, também vão acompanhar, e aí você aproveita para fazer uma propaganda, que é o Memórias que Habitamos. Então, eu quero que você explique para a gente o que é esse projeto, como é que a gente faz para acompanhar. Legal, e até agradeço o espaço para falar sobre esse projeto, principalmente por causa desse contexto da pandemia. Então, o podcast é um belo veículo, assim, né, de a gente poder divulgar e ter mais participação, né, e como as redes sociais também. Então, esse projeto, na verdade, ele faz parte de um projeto maior, que é um levantamento da arquitetura neocolonial em Lages. A arquitetura neocolonial, vou tentar ser breve para explicar, mas a gente está falando de 1920, de um contexto de artistas e arquitetos, né, dentro desses grupos, que discutiam sobre a identidade brasileira. Então, era um momento onde o status quo artístico e arquitetônico era copiar coisas que eram feitas na Europa, né? Então, na arquitetura a gente tinha, na época, neoclássico. Então, trazer de novo esse termo neo na frente é dizer que é de novo, né? Então, de novo clássico na arquitetura, elementos clássicos gregos e romanos. Neogótico, então, de novo gótico, né? Que daí, só que tinha a ver com catedrais na França, né? Numa Idade Média que a gente não teve aqui. Então, toda a arquitetura dessa época é isso, a reprodução de algo do passado, mas com uma matriz de referência europeia. O neocolonial, o que era? Um grupo que falou, tá, ok, a gente vai trazer de novo uma coisa do passado, mas em vez da nossa referência ser algo europeu, que não tem nada a ver com a gente vai olhar para o passado brasileiro, colonial. Então, a referência era o Aleijadinho, o barroco, essa arquitetura do nosso passado. Então, o neocolonial é muito interessante, porque depois os desdobramentos disso vão ser, por exemplo, o modernismo em si, né? Então, o primeiro passo, assim, para a gente chegar nesse modernismo, por exemplo, do Oscar Niemeyer, que aí sim conseguiu fazer algo brasileiro e atual. Então, é como se fosse uma virada de chave, assim, da arquitetura nacional, muito interessante. E muito pouco valorizada, inclusive no meio acadêmico. Eu fui aprender sobre isso agora, com um projeto muito recentemente, e daí, consequentemente, toda a arquitetura dessa época não é preservada, não é tombada. Aí, lógico, a gente tem esses primeiros grupos de neocolonial, assim, edificações muito monumentais no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, Florianópolis, e a gente tem também aqui em Lages, né? Então, é muito interessante também ver como que isso chegou até aqui, né, esse tipo de arquitetura. E era uma arquitetura que tinha muito em revistas, então as pessoas conseguiam, inclusive, comprar uma revista que tinha planta, todo o projetinho pronto e construir. E a técnica, como pegava uma técnica do passado, então a técnica construtiva não era diferente, né, dava para usar materiais e uma mão de obra local. Então, a gente tem muito esse tipo de construção aqui. A gente já fez um levantamento de umas 150 casas existentes em Lages. Lógico, são simplificações do estilo, mas é muito presente. Até vou tentar explicar assim, mas lá na página, daí realmente reforço o convite, né, dos ouvintes para seguir. Tem imagens assim, mas geralmente a gente vê aquelas casas com um telhado virado com oitão para frente e uma varanda, assim, essas casinhas mais antigas com uma varanda com arco. É muito comum aqui em Lages, assim. Então, essa tipologia. Então, a gente está fazendo esse inventário, né? Então, são fichas, tirar fotos sobre os elementos, ornamentos, enfim, bem arquitetônico. Mas a página, que é o Memórias que Habitamos, a gente é uma iniciativa de conscientização, assim, sobre esse projeto e a importância de preservar essa arquitetura. Então, lá na página, a gente tenta falar sobre arquitetura, explicar um pouco isso que eu tentei explicar aqui brevemente, quais são os elementos, ornamentos, mas também valorizar as memórias das pessoas, porque isso, só a casa, ela é como se fosse assim, é um objeto, né? Então, quais são as narrativas, quais são as relações que as pessoas têm com essa casa? Então, essa varanda em arco, a gente, na ficha de inventário, tem lá, se tem um arco, que tipo de arco que é, se tem um piso de ladrilho, ok, isso é um ponto. Mas outro que a gente tenta trazer, principalmente na página do Instagram, é que memórias que tem dessa varanda, né? Será que tinha, né, a dona da casa sentava lá e via uma praça? Então, quando a gente começa a estudar, a gente vê que as pessoas gostam, assim, e essas casas
estão preservadas até hoje, mesmo sem serem tombadas, porque as pessoas realmente têm uma relação. Então é importante a gente valorizar isso, né? A gente critica tanto, os proprietários não preservam suas casas antigas, mas tem proprietários que preservam, que cuidam. Então é isso que a gente também quer valorizar, né? E até como essas casas, elas têm qualidades ambientais também, que ajudam a nossa preservação. Então isso é uma coisa que a gente consegue perceber. Elas eram mais altas do terreno, elas eram soltas do lote, então são casas bem ventiladas, bem iluminadas, e que estão, assim, com plantas compactas, né? Aquela casa antiga com aquele corredor imenso. Então, assim, são casas que ainda têm qualidade, que tem, né, para moradia, mesmo no dia de hoje. Então, é importante valorizar isso também, essas relações das pessoas, que eu acho que é essa fusão que dá valor para a coisa. Eu ia perguntar, você falou brevemente, que é uma curiosidade que eu tenho quando eu vejo as postagens, como que é a abordagem, já que a gente está aqui no podcast que é de pesquisa também, né? Como que é a abordagem dessas pessoas? Como que vocês fazem entrevistas com elas? E você já adiantou que elas gostam, e eu ia perguntar como é que elas recebem vocês? Tem essa questão da abordagem, mas a gente tem que entender que o contexto da pandemia, e isso dá para ver que tá trabalhando um pouco, assim. Mas a gente chega e, então, geralmente, porque essa casa, ela geralmente tem um jardim frontal. Então, a gente consegue ficar no muro e a pessoa fica, por exemplo, na varanda e a gente consegue conversar com distanciamento. Mas muitas pessoas, inclusive, convidam a gente para entrar. Elas têm muito orgulho. Então, quando a gente explica que é um projeto, que está fazendo um levantamento sobre essas casas, e daí não explicar isso, a gente já vai valorizando a casa, né? A gente, a sua casa faz parte de um conjunto que é muito importante para a história da cidade, e a gente quer conhecer mais. Então, tudo isso já vai deixando a pessoa mais orgulhosa, né? E a maioria, Suzane, convida. Fala, entra, não vou te mostrar. Daí a gente até fica, desculpa, quem sabe em outro momento. Ou às vezes a gente tira umas fotos da janela, assim, mas as pessoas têm muita vontade de mostrar. E daí, na hora que a gente mostra, isso é uma impressão minha, na hora que a gente mostra que a nossa pesquisa não está interessada só na arquitetura, mas também está interessada isso na história que a pessoa tem para contar, elas se abrem muito mais. Né? Então, quando a gente pede para tirar fotos, deixa, fala, mas você tem alguma informação? E geralmente informações precisas as pessoas não têm, mas também não é essa a nossa expectativa, né? Tanto que tem um número muito mágico que a gente brinca, que geralmente as pessoas falam, essa casa tem 100 anos, né? Acho que é um número meio redondo, assim. Na real, talvez tenha quase isso mesmo, faz sentido. Mas é difícil as pessoas terem muitas informações, assim, precisas. Mas o nosso interesse na conversa é saber da relação. E daí a gente pergunta, por exemplo, se é uma casa boa de morar, se é uma casa bem ventilada, bem iluminada, se precisou fazer muitas alterações, por exemplo, de parede, de cômodo, raramente, é muito raro, assim, às vezes acontece, mas que nem se a gente for comparar com uma casa colonial mesmo, era outra lógica, né? Então, às vezes as pessoas tinham que derrubar mais parede, fazer mais alterações. Ali não, se teve que construir anexo, né? Então a gente começa com essas perguntas, que são perguntas sobre a experiência do usuário na arquitetura, né? Mas nisso, assim, já vai meio que desdobrando para questões mais afetivas, história da família. Tem gente que daí pega o álbum de fotos e depois manda fotos pra gente. É muito legal, assim. Eu acho que é só mostrar interesse, assim. Agora, uma coisa que está acontecendo também é muitas dessas casas, principalmente as do centro, porque, na verdade, também esse é um estilo que a gente consegue entender os primeiros eixos de crescimento da cidade. Então, a gente vê, por exemplo, tem o centro, então o eixo de crescimento em direção ao bairro Coral, que era a rua Correia Pinto, então tinha várias dessas casas bem monumentais. Aí a gente vê lá pro lado do Copacabana, Brusque também, né, principalmente ali próximo à Avenida Marechal, mas as do centro mesmo, a maioria é alugada. Aí essas realmente, às vezes as pessoas estão lá 1 ano, 2, não tem muitas memórias para contar, mas podem falar sobre a experiência do morar na casa. Eu estou cheia de perguntas, mas eu não posso fazer todas porque a gente não tem tempo. Então eu vou fazer 3 perguntas em uma, tá? Você meio que respondeu já. Eu ia perguntar se tem pessoas idosas morando nessas casas, se tem pessoas mais velhas, né? Que essas são as que as pessoas mais velhas geralmente gostam de contar, até porque
ela tem um fenômeno, né, que a sociedade não dá muito valor às pessoas mais velhas, não escuta, né? E eu ia perguntar também se a região, você já falou, então, mais ou menos onde que essas casas são concentradas, né? E como, além da página no Instagram, né, do perfil, vocês vão fazer algum outro tipo de divulgação disso? Vão publicar um trabalho, enfim? Sobre a questão das pessoas idosas, tem a maioria, não vou dizer que é a maioria, mas acho que a maioria que recebe a gente são pessoas idosas, assim, que é outro tempo, né, e tem essa questão é quase uma função delas, contar as histórias, elas encaram isso com muito respeito e propriedade, assim. Então, a maioria que a gente teve realmente um acesso de conseguir conversar foram pessoas mais idosas, sim. Mas aí também até por isso que a gente fica mais preocupada da questão da pandemia, né? Mas eu até brinco com as meninas da equipe que se não fosse a pandemia a gente ia ganhar muitos cafés, tenho certeza. Né? Quem sabe em algum momento a gente volta para tomar café e rosquinha de coalhada. Na verdade, é importante comentar que o projeto não é só sobre Lages, é sobre a região serrana, né? Então, Lages, Curitibanos, Bom Retiro e Anita Garibaldi, que são as cidades assim, com um centro consolidado nessa época que nosso recorte temporal é de 30 a 60, né? Que, digamos, esse estilo arquitetônico estava pairando por aqui. Então, são as cidades com centro consolidado, assim, e que a gente, em uma varredura prévia, usando inclusive Google Street View, conseguiu identificar essas edificações, né? Só que Lages tem muito mais. Por exemplo, a Anita Garibaldi tem uma, Curitibanos a gente fez o levantamento de umas 12, Bom Retiro e Street View não passa na rua, que tem mais, aí a gente vai ter que ir lá, acho que vai ser uma surpresa, porque daí a gente está indo meio sem saber o que vai acontecer, mas a gente sabe que tem algumas. E Lages, como eu falei, assim, das mais elaboradas, as mais simples, mais 150. Então, a quantidade é bem maior, né? Tanto que dá para ver isso, assim, diferenças entre as casas, por exemplo, do bairro da Brusque, que eram muito mais modestas, do que as casas do bairro Coral, por exemplo, né? Mas vai dando para entender esses crescimentos da cidade. E a terceira pergunta, que era sobre divulgação, né? Então, tem a página no Instagram, também tem uma página no Facebook, mas é o mesmo conteúdo. A gente pretende fazer um evento acadêmico, porque a ideia do projeto não foi inédita, foi feito um projeto em Florianópolis, um projeto piloto, inclusive eles desenvolveram todas as fichas de inventário. Então, a gente está fazendo como se fosse uma continuidade desse projeto, aqui na região serrana, e tem uma professora, Alice Viana, da UDESC, fazendo na região sul, na região carbonífera ali, Tubarão e Laguna. Então, a gente quer fazer um evento mais acadêmico, daí para discutir esses resultados, né, desses 3 projetos. E outro evento que também está previsto é uma capacitação dos professores do município de História e Geografia, daí do município aqui de Lages. Vai ser no final de maio. A gente tinha uma ideia prévia, assim, mas era muito teórica, aí a gente está até assim, remodelando e pensando como adaptar, né, uma capacitação de alguma coisa que eles consigam usar nesse contexto de aula virtual e tudo mais, mas, assim, entendendo também esses professores como agentes, né, que vão multiplicar toda essa discussão sobre patrimônio. Legal. Então, quem tiver mais interesse pode acompanhar no Instagram, Memórias que Habitamos, né? E é isso. Lilian, muito obrigada pela aula, né? Não nem foi uma entrevista, foi uma aula. E peço que você se despeça dos nossos ouvintes. Obrigada, Suzane. Bondade sua. A gente fica muito feliz, novamente, né, de ter esse espaço. Então, né, convidar vocês para seguir a página. Quem tiver alguma casa para sugerir, alguma história, alguma memória, a gente vai ficar muito feliz, né? Com certeza, novas informações vão sempre contribuir muito no nosso projeto. E é isso aí, estamos abertos à disposição para, né, parcerias. E um grande abraço a todos e todas. Em cada episódio do Eureka, nossos convidados dão sugestões culturais, no que nós chamamos de o momento A Coruja Quer Saber. Olá! A dica deste episódio, na verdade, é dupla. Trata-se de 2 perfis no Instagram que falam sobre arquitetura. O primeiro é o Arquitetura Neocolonial,
que estuda a arquitetura neocolonial e os seus impactos na construção da identidade das cidades catarinenses. E o segundo é o Na Rota do Carvão, que também trata da arquitetura neocolonial, mas com foco na região sul de Santa Catarina. Ficou curioso, curiosa? Entre nos perfis e conheça mais. Os arrobas são, respectivamente, Arquitetura Neocolonial e Na Rota do Carvão. O Eureka é uma produção do PPGE da Uniplac, tem direção geral de Jaime Farias Dresch, divulgação de Rosana Tisato, edição de Jari Carneiro Júnior e é produzido e apresentado por mim, Suzane Faita. Este projeto tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, a FAPESC,